Você sabia que o Chuck Norris já ganhou uma competição de prender a respiração debaixo d'água? Ele conseguiu ganhar até mesmo de um peixe. Quando o Chuck Norris faz flexão, ele não está empurrando o corpo dele para cima. Na verdade, ele está empurrando todo o planeta Terra. Uma vez o Chuck Norris deu um chute giratório tão rápido que acidentalmente ele voltou no tempo e acertou o Titanic. E certa vez em uma briga, Chuck Norris levou uma facada no olho, o que consequentemente deixou a faca cega. Chegou a faca Guinso 2000. Esses são alguns fatos sobre o Chuck Norris, e se você não acredita nesses fatos, então veja o próprio Chuck Norris falar. So I went in and I bent down and I petted him, and all of a sudden you hear this like that. So the trainer says, get up very slowly and back up. So the tiger did. He slowly got up and backed out. Se você cresceu lá por volta dos anos 80, você provavelmente já assistiu alguns filmes do Chuck Norris. No meu caso, eu não nasci nos anos 80, mas às vezes eu assisto filmes dessa época. E mesmo eu não nascendo nos anos 80 ou 90, eu já ouvi falar do Chuck Norris, porque esse cara era uma lenda do cinema. Sempre que eu ouvia falar do Chuck Norris, era alguma história de como o bicho era brabo. Se liguem aí no vídeo ele protegendo a natureza e combatendo o desmatamento, segurando a serra elétrica com as próprias mãos. Realmente Chuck Norris era muito casca grossa e o bicho era brabo. Ele era muito famoso pelos seus filmes de ação e começou a ficar bastante popular lá pelos anos 80 e 90, e infelizmente o Chuck Norris nos deixou recentemente. E para lembrar um pouco do legado de Chuck Norris, eu decidi vir aqui fazer um vídeo falando sobre um desenho que ele mesmo criou. Desenho esse chamado de Chuck Norris e o Comando Karatê. Um desenho criado pelo próprio Chuck Norris, estrelado pelo próprio Chuck Norris, e o próprio Chuck Norris deu a voz ao personagem dele mesmo. O bicho é brabo. Ouvi outro boato. Que você foi mordido por uma cobra naja. Fui. Mas depois de 5 dias agonizando de dor, a cobra morreu. Grande Booker. Chuck Norris e o Comando Karatê foi um desenho lançado em 1986. Foi um desenho que foi distribuído em 5 episódios, porque foi somente uma minissérie e não uma série muito longa, e contava com vários personagens, como por exemplo o Chuck Norris, é claro, que era o líder da equipe ali do desenho. Tinha uma personagem chamada Pepper, que era expert em tecnologia. Também tinha o Reed, que era o pequeno aprendiz do Chuck Norris e o irmão da Pepper. Também tinha um guerreiro samurai chamado Kimmel, um personagem chamado Too Much, e eu não sei como era a tradução dele aqui no Brasil, mas se fosse traduzir esse nome ao pé da letra, ficaria tipo demais, ou muito, ou bastante. E o Too Much era um jovem aliado do Chuck Norris. E também havia um personagem chamado Tabe, que era um campeão de sumô. E essa era a equipe Comando Karatê do Chuck Norris. E cara, mas que equipe mais aleatória, viu? Eu não sei se só fui eu, mas eu tive um pouco a impressão dessa equipe tá meio muito misturada ali, sabe? Parece meio aleatório, porém eu acho que essa era realmente a intenção do desenho, porque esse desenho só foi criado para poder fazer marketing para uma linha de brinquedo. Então acredito que quanto mais variedade de personagens, melhor para vender. E essa linha de brinquedos tinha o mesmo nome do desenho, Chuck Norris e o Comando Karatê. E era muito comum criarem séries ou desenhos de brinquedos para poder expandir no mercado e vender mais, assim como acontece com os Power Rangers, por exemplo. Então o Chuck Norris decidiu fazer o mesmo, com a ajuda da empresa de animação Ruby Spears Productions. Aproveitando a fama dele nos anos 80, Chuck Norris decidiu criar essa animação para poder expandir a sua marca e também para ensinar valores morais para a criançada. No desenho, o Chuck Norris era um agente do governo que, junto de sua equipe, lutavam contra ninjas terroristas do mal. É bem clichê dos anos 80, porém parece ser um desenho legal. Eu acho que eu assistiria isso aí de boa na infância. A animação até pode ser criada para poder expandir uma marca de brinquedo, porém o Chuck Norris aparecia no início dos episódios ou no final, para poder ensinar alguma lição para a criançada. Isso é algo bem legal, ensinar valores morais, valores de honra. Isso é algo bem maneiro, ficar influenciando as crianças a fazerem coisas boas e ensinarem valores importantes da vida. E isso me lembra o desenho do He-Man, porque no desenho do He-Man ele também fazia a mesma coisa, ele dava uma lição de moral ali nos episódios. E essa abertura misturando live action com animação me lembrou muito o desenho do Jack Chan. Saudade de TV Globinho. Aliás, por falar em TV Globinho, esse desenho do Chuck Norris foi exibido lá na Globo nos anos 90. Alguém assistiu esse desenho pela Globo? Chuck Norris.
Chuck Norris, Homem de Ação. Chuck Norris está em Chuck Norris e o Comando Karatê. Como vocês podem ver, eles falavam bastante o nome do Chuck Norris na abertura. Eu acho que era porque ele era bastante famoso, então falar Chuck Norris era o que fazia o pessoal querer assistir. Falaram mais 5 vezes o nome na abertura em uns 15 segundos. Chuck Norris, Chuck Norris, Chuck Norris, Chuck Norris e o Comando Karatê. E galera, enquanto eu tava editando aqui, né, eu vi que na abertura o narrador vai falando o nome dos personagens e eu percebi que eu troquei o nome de 2 personagens aí. Na verdade, esse que é o demais. E sua turma, Pepper. É muito perigoso, Chuck. Ai, puxa, Demais. demais. E olha só, eu descobri a tradução do nome dele, era tão fácil, era só assistir a abertura, né? Uau! Chuck Norris e o Comando Karatê. Enfim, o desenho, além de ter sido criado pelo Chuck Norris e contar com a participação dele ali no início e no final dos episódios, foi o Chuck Norris quem deu a voz ao personagem dele, o Chuck Norris, é claro, né? We're gonna find out right now. Talvez o plot do desenho não pareça tão incrível assim, porém o desenho parece ser um desenho legal, passava bastante desenhos nesse estilo naquela época. A animação me lembra bastante os desenhos da Hanna-Barbera, mas mesmo com o famoso Chuck Norris estrelando na animação, a animação não conseguiu ter bastante audiência, o que levou o estúdio a ter que parar de fabricar os brinquedos. Eu acho que a animação não foi cancelada ou algo assim, porque eu acho que já era pra ser uma minissérie só de 5 episódios mesmo, só foi pra fazer propaganda pros brinquedos, mas as crianças não estavam assistindo o desenho, então não compraram os brinquedos. Pela falta de audiência no desenho, as crianças não estavam comprando os brinquedos, então pararam de fabricar. E hoje em dia, esses brinquedos são considerados raros para quem é colecionador. Algum de vocês aí tem? Comenta aí embaixo, eu quero saber. E antes de fazer o vídeo, eu até pensei em assistir alguns episódios, talvez os 5, já que é pouco. Mas, cara, eu só consegui achar 1 ou 2 episódios dublados. Eu acho que a dublagem desse desenho virou Lost Media. Acho que pela falta de audiência, muita coisa no desenho é Lost Media. Por exemplo, os personagens. São 6, certo? Aí tem 6 personagens e eu falei 6 personagens. Agora vamos contar os personagens desse pôster. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personagens, quem é esse cara? E até os dubladores dos personagens são desconhecidos. Na verdade, só um é desconhecido, que é o dublador do Samurai. Olha ali, não sabem quem fez a voz dele. O cara fez tão bem o papel fazendo a voz do Samurai que decidiu sumir feito um não deixando rastros. E olha, mesmo que o desenho tenha ido mal de audiência e não tenha ficado tão famoso assim naquela época, isso não anula o fato de quão famoso Chuck Norris foi nos cinemas e nos filmes. Devem existir fãs do Chuck Norris que devem gostar bastante desse desenho e devem ter brinquedos guardados desse desenho com os personagens de lá. Deve ter tido uma molecada que comprou os brinquedos naquela época. Se você tem algum brinquedo desse desenho ou se você assistiu esse desenho, comenta aí embaixo. E eu decidi fazer esse vídeo aqui como uma curiosidade para quem não sabia da existência desse desenho criado pelo Chuck Norris, e também fiz o vídeo como uma homenagem ao Chuck Norris e ao seu legado. E que ele descanse em paz. Às vezes, as coisas que desejamos são as mais difíceis de serem conseguidas e nos obriga a sermos ainda mais determinados para consegui-las. E é exatamente isto que faz um vencedor. Você tem que querer com muita força para não desistir, mesmo que pareça impossível.